Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso curso de Psiquiatria na Gravidez. Já é a segunda vez que nós estamos fazendo esse curso. Espero que seja proveitoso a todos. Queria agradecer ao Dr. Washington, presidente da AMG. E esse curso conta com a parceria entre Serem Goiás, a AMG, Universidade Federal de Goiás, juntamente com as ligas acadêmicas, Sociedade de Ginecologia e a APG, na pessoa do Dr. Marcelo, que nos ajudou. Então, agradecer também ao Dr. Valdemar, presidente da Serem Goiás. E hoje nós vamos dar nossa primeira aula, no qual estamos aqui com a doutora Isabela Maciel, formada pela Federal, fez psiquiatria no Hospital das Clínicas do Rio Grande do Sul. Ela atua pelo Centro de Atuação em Saúde Mental da Mulher e ela é preceptora da pós-graduação médica em psiquiatria. Então, a doutora Gabriela hoje vai falar sobre planejamento de pré-natal em pacientes psiquiátricos e uso das medicações na gravidez. Obrigado, doutora Isabela, por ter aceitado o convite. A palavra está com você. Muito obrigada. Tá todo mundo ouvindo bem? Coloquem no chat se tiver tudo certo. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Esse é o meu Instagram, quem possa interessar. E o objetivo da aula é discutir a importância do planejamento pré-natal em pacientes psiquiátricas, os desafios no manejo medicamentoso e as melhores condutas baseadas em evidência. E eu queria deixar de início essa frase que mais perigoso que tratar uma paciente psiquiátrica na gestação é não tratá-la. E vocês já vão entender o porquê. Então eu vou começar com um caso clínico, caso real. Fiz apenas algumas adaptações aqui por sigilo para a aula. Então é a Maria, tem 46 anos, ela é professora universitária, atualmente afastada do trabalho, casada. Gesta 2, teve um parto cesáreo e um aborto. E a paciente procura ajuda psiquiátrica após 4 meses do parto. E relata que teve uma gestação tardia, teve muita dificuldade de engravidar. Relata que passou anos dedicando-se à vida acadêmica para ter condições estáveis de cuidar dos filhos. Sofreu por anos com dificuldade de gestar até que decidiu investir na FIV. A paciente relata que sempre foi muito ansiosa e controladora e que quando engravidou ela já fazia uso de sertralina para ansiedade. Durante a gestação ela passou por diversos estressores no trabalho com as adaptações que a gestação colocava à sua vida acadêmica. E desde o 3º trimestre a obstetra recomendou fazer o desmame da medicação. Ela não estava em acompanhamento com o psiquiatra. A paciente evoluiu com complicações devido à doença hipertensiva na gestação e precisou realizar parto cesáreo de emergência com 34 semanas e 5 dias. Os filhos nasceram com baixo peso e precisaram ficar 15 dias na UTI neonatal. A paciente evoluiu com muita angústia, medo de perder os filhos, porém tiveram alta da UTI com alguns atrasos motores e assimetria craniana, sendo necessário o uso do capacete e acompanhamento em Brasília. Dos 2 filhos gêmeos, um menino e uma menina. E o paciente e o esposo necessitaram ajustar as contas para bancar fisioterapia e deslocamento para Brasília. Então a paciente chegou chorosa durante toda a consulta e relata algumas frases como: "Sou movida pelo medo. Com as crianças tenho muito receio. Meu adoecimento mental vem muito dos meus pais e agora eu não quero passar para os meus filhos." Essa foi a principal motivação dela em procurar um psiquiatra nesse momento. Outra frase que ela diz é: "Eu quis tanto isso, mas às vezes eu quero fugir de casa, mas eu tenho que dar conta." Então, o que eu queria iniciar assim, com esse caso? Sobre a importância de, já no pré-natal, a gente identificar alguns fatores de risco para a exacerbação de transtornos psiquiátricos ou desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. E essa paciente, ela já tinha alguns marcadores que têm esse prognóstico, né? Então, por exemplo, ela já fazia tratamento prévio, ela já tinha uma condição mais complicada com os pais, baixo suporte social, dificuldade para engravidar, gestação por FIV, complicações durante a gestação, suspensão de medicação psiquiátrica na gestação,
complicações físicas da gestação, filho na UTI. Então, todos esses são fatores estressores que favorecem o desenvolvimento ou a exacerbação de transtornos psiquiátricos prévios. E como isso vem impactando a vida pessoal e familiar dela. Aquilo que era o sonho dela, que ela buscou por tantos anos, de repente ela se viu triste, chorosa, ansiosa, com medo de fazer mal para as crianças, depressiva, acabou se afastando do marido, tinha baixo suporte social, porque os pais já são idosos, não têm irmãos. Então, ela veio já numa situação mais complicada, que talvez se tivesse feito o acompanhamento psiquiátrico anterior, isso pudesse ter sido pelo menos minimizado, né? Ela estaria um pouco mais protegida. Então, o planejamento pré-natal nessas pacientes é importantíssimo. Eu queria, assim, pedir, né, a consciência sobre a identificação precoce dessas pacientes de risco. Principalmente nisso, né? Histórico psiquiátrico pessoal e familiar, uso prévio de medicações, presença de comorbidades médicas ou abuso de substâncias e avaliação do suporte social e funcionalidade da paciente. Isso já deve ser feito durante o pré-natal. Além disso, né, tem a importância do acompanhamento multidisciplinar, com psiquiatra, obstetra, psicólogo, equipe de assistência social, se for o caso, e individualização da conduta terapêutica. E os impactos dos transtornos psiquiátricos na gestação são imensuráveis, assim. Depressão e ansiedade, com aumento do risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer e dificuldades no vínculo materno-infantil. O transtorno bipolar pode causar com risco aumentado de recaídas no pós-parto, e esquizofrenia e transtornos graves, eles vão necessitar de suporte intensivo. E não é porque a paciente ela tem um transtorno grave que ela necessariamente não vai desejar ter filhos, né? Ou vai acontecer alguma situação que vai ter uma gestação não planejada, que também aumenta o risco dela ser mais suscetível a transtornos e exacerbações. Então, quando a gente vai pensar no uso da medicação, o ideal é a gente avaliar pré-concepcional os riscos e os benefícios de continuar, trocar ou suspender medicamentos. É preciso fazer avaliação do risco de descompensação sem o tratamento. Por exemplo, a recaída de depressão maior aumenta o risco de aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer. E como fazer uma ponte com a psiquiatria, né? Às vezes o encaminhamento antes da gestação ou comunicação entre o psiquiatra e o obstetra, fazendo um plano terapêutico conjunto. Alguns dados, né? 1 em cada 5 gestantes tem algum transtorno mental comum, como ansiedade, depressão ou toque, isso segundo o Lancet de 2020. Os transtornos psiquiátricos são uma das principais causas de morbimortalidade materna no período perinatal, avaliado ali desde a gestação até 1 ano ali pós-parto. E aqui eu trouxe esse artigo, né? E aqui alguns riscos que são decorrentes do não tratamento ou subtratamento de transtornos mentais, né? Então, aqui a primeira coluna para a mãe, a gente vai ter um déficit no autocuidado, abandono do follow-up na gestação, deteriorização nutricional, tendência a ter mais doenças físicas, tendência a manter o uso de cigarro ou outras substâncias, aumento de risco de depressão pós-parto, dificuldade de cuidar do bebê depois do nascimento e suicídio. Durante a gestação e o pós-parto, aumenta o risco de aborto, retardo do crescimento intrauterino, alterações na metilação do DNA fetal, parto prematuro, baixo Apgar score, baixo peso ao nascer, ficar na incubadora por mais tempo, transtorno de sono no bebê e dificuldade no vínculo da mãe e do bebê. E com relação aos bebês e até adolescentes, eles têm mais chances de ter depressão, transtorno do espectro autista, atraso no desenvolvimento, predisposição para crime, depois eu vou falar sobre isso, transtorno de conduta e aumento de problemas relacionados a questões cognitivas, motoras e emocionais comparados com os colegas.
Aqui, essa predisposição para o crime, todas essas outras coisas, claro que nesses estudos é difícil de você colocar um individualizador para cada, mas assim, o que eu observo muito na minha prática clínica é como a infância e os primeiros anos das pessoas costumam estar relacionados com esse tipo de comportamento. Geralmente são pacientes que ficaram ali, que pela história dá para você ver que, assim, provavelmente aquela mãe estava com depressão pós-parto, não cuidou da criança, ou aqueles pacientes que foram abandonados ou negligenciados, não foram amamentados, sofreram com desnutrição. E será que isso não aconteceu porque essa mãe não foi bem tratada? Será que muitas das coisas que a gente vê hoje, assim, na sociedade é porque a gente não valorizou o cuidado em saúde mental da mulher? Porque, querendo ou não, o primeiro vínculo ali do bebê, desde o útero, o nascimento, o principal é da mãe. Claro que vão ter outros cuidadores, mas o principal é a mãe. Então, o bebezinho, ele vai precisar de todo o suporte necessário. E se a mãe não está bem, como é que ela vai fazer o suporte para essa criança? Então, aqui uma tabelinha de todos os artigos nas referências, aqui eu fiz uma síntese, né? Então, aqui, por exemplo, o transtorno depressivo, né? Prevalência na gestação pode variar entre 12% a 20%, com impacto obstétrico relacionado a pré-eclâmpsia, restrição do crescimento, parto prematuro. E a conduta seria tratar com inibidor seletivo e psicoterapia. Outro transtorno, transtornos de ansiedade no geral, como TAG, pânico, toque, tem uma prevalência entre 13% a 25%, que aumenta o risco de cesárea, DPP, dificuldade de vínculo. E a conduta, psicoterapia e farmacoterapia se grave. Transtorno bipolar, ele está entre 1% e 2%, tem um alto risco de recaída puerperal e comportamento de risco. E a conduta é manutenção com estabilizadores seguros. Esquizofrenia 0,5% a 1%, risco aumentado de negligência, suicídio e desnutrição fetal. E a conduta é com antipsicóticos atípicos com menor risco metabólico. Então, aqui, só para ilustrar, eu trouxe aqui uma pintura de Mary Cassatt, mostrando a mãe e o bebê em um gesto íntimo, com olhar cansado ou distante. E ela é uma pintora que pintava mulheres nesses momentos reais, assim, muito além da idealização materna, né? E é isso, a maternidade tem muitos rostos. Alguns mostram ternura, outros exaustão, mas todos precisam ser vistos. Não é porque essa mulher está exausta ou, entre aspas, ela não é uma boa mãe, pode ser que, na verdade, ela esteja doente, precisando de ajuda. E quem vai estar ali na linha de frente pode ser um protetor para a mãe e para a sua prole é o obstetra. Porque, às vezes, ela não vai procurar ajuda por si mesma, mas o obstetra vai estar ali vendo. E um obstetra que tem esse olhar diferenciado, ele vai identificar mais cedo esses riscos para poder fazer um encaminhamento ou um manejo adequado. Aqui outras figuras, né, de mulheres que declararam ter sofrido com depressão puerperal, né, como a princesa Diana. Ela declarou, né, que ela chorava, mas ninguém via. Ela sofreu com depressão pós-parto, bulimia. A Adele, né, declarou que se sentia como se tivesse feito a pior escolha da vida dela, né? Então, a maternidade, que muitas vezes é associada como um sonho, às vezes no puerpério a mulher pode ter essa sensação pela exaustão, pelo impacto mental que isso acaba gerando. E aí gera, além disso tudo, culpa. E a atriz Brooke Shields também relatou, né, que a dor chegou como uma chuva pesada. Aqui algumas curiosidades, assim, sobre históricas também, né? Que a rainha Maria I da Inglaterra, conhecida como a Blood Mary, e acredita-se que ela tenha sofrido pseudociese, que é a gravidez psicológica, movida pelo desejo intenso de engravidar e pela pressão política, né? As mulheres sempre tiveram, historicamente, essa a pressão para engravidar, e quem não engravida às vezes é tido como um fracasso ou um castigo de Deus, né? Ou algo nesse sentido. E esse é um exemplo, né, de como os distúrbios psíquicos ligados à fertilidade eram mal compreendidos na história. E às vezes ainda é até hoje. A Sylvia Plath, que é uma escritora, ela fez um livro chamado A Redoma de Vidro. Era mãe de 2 filhos e morreu por suicídio meses após o nascimento do segundo filho.
E a sua obra e a biografia ilustram como os transtornos afetivos podem se intensificar no ciclo gravídico puerperal. Então eu trouxe tudo isso aqui para ter muitas ilustrações para vocês se aterem a esse tema. Nós vamos ter outras aulas, né, mais técnicas de manejo, de medicação e outras comorbidades durante a gestação, mas o meu principal objetivo na aula de hoje era mostrar para vocês a importância desse tema e de vocês não negligenciarem. Aqui também, mais uma, né? A Lady Macbeth, de Shakespeare, sofria de insônia, delírios e possível psicose pós-parto após uma sequência de traumas. E ela tem uma frase icônica, né? Que é Out Damned Spot, que ela fala enquanto tenta limpar obsessivamente as mãos. Será que era um possível toque perinatal? Então, aqui um checklist para o obstetra, né? Em geral. Paciente com história de transtorno psiquiátrico, encaminhar para avaliação pré-natal psiquiátrica. Ah, mas é só uma sertralinazinha. Ah, mas é só um estalopranzinho. Vamos tirar tudo porque tá ali na gestação e a gente sabe que não é bom. Gente, nem dipirona é bom na gestação, mas você vai deixar a mulher com alguma dor muito intensa, isso também não vai impactar o filho, isso também não vai impactar a qualidade de vida dela. Não é só uma medicaçãozinha. Não sejam levianos quanto a isso. Se vocês não sabem manejar, encaminhem para o psiquiatra. Mas não façam suspensão de medicação quando a mulher está grávida. A gente já sabe, os estudos já provaram que tem medicações seguras para isso. Algumas a gente vai ter que trocar, outras a gente vai ter que manter. Então, segundo, né? Sintomas novos durante a gestação. Então, quando surge ansiedade, pânico, tristeza persistente, pensamentos negativos, também referenciar a avaliação. E o uso de psicotrópicos, aí com certeza revisar o plano terapêutico conjunto e muito cuidado na avaliação no pós-parto, porque a paciente que esteve estável durante a gestação toda, no pós-parto ela tem um alto risco de recaída. Cuidar da saúde mental da gestante é proteger 2 vidas e o obstetra tem um papel central nesse cuidado. Aqui tem algumas referências, quem quiser depois pode me pedir que eu passo. Esse é meu Instagram. Aqui eu deixei um QR Code com o meu contato. Se alguém quiser, eu posso mandar um PDF com as principais indicações, com as medicações. Com escalas, também a gente tem a escala de Edimburgo para depressão pré-natal. Lá nos Estados Unidos, inclusive, em todas as consultas de pré-natal e no pós-parto, antes de entrar no consultório, eles aplicam essa escala. Eles valorizam muito a aplicação dessa escala, que talvez seja subutilizada ainda, né? Então, quem quiser pode entrar, esse aí é o meu contato, e no Instagram também estou à disposição para quaisquer dúvidas. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado pela excelente aula, doutora. Vamos abrir aqui as perguntas no chat. Enquanto o pessoal manda as perguntas. Vou esperar o Maurício projetar aqui. Mas eu não entrei no link, não. O que você não tem projetado? As perguntas aqui no chat. Assim que tiver, eu projeto pra gente. Tá. Fala pro pessoal, se eles quiserem abrir o microfone para conversar, eles podem abrir. Pessoal, se quiserem fazer a pergunta pelo microfone também pode. E quem quiser pode mandar pelo chat também. Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas, eu queria agradecer a doutora Isabela. Falar que realmente a paciente, a gente tem que ter uma atenção durante o pré-natal. Saber de como que foi essa gestação, se foi programado ou não, que também é um fator de risco importante, né? E é um dado importante na anamnese que a gente tem que coletar. Se essa paciente veio do tratamento de fertilização ou não, a gente estava até discutindo antes aqui, né? Temos alguns estudos que mostram até mesmo o transtorno que a paciente sofre, né? Às vezes no tratamento de fertilização, pode ser semelhante a questões de tratamentos oncológicos, né? Então, é outro dado relevante. Recentemente, eu peguei uma paciente no consultório, encaminhada para um colega psiquiatra, que a paciente já tinha sido internada por depressão maior, tinha sido um tratamento difícil e tinha engravidado.
e encaminhou porque os 2 obstetras que atenderam ela previamente tinham suspendido a medicação na primeira consulta. Então, assim, na primeira consulta é muito difícil, né, de você avaliar qual perigo aquela doença psiquiátrica tem para a paciente, né? A gente está ali tendo o primeiro contato com a paciente. Então, suspender, eu acho que você expõe mais a paciente em risco, visto que tinha uma carta do psiquiatra bem detalhada falando das internações do risco. Ainda mais com internação, o risco é lá em cima. Lá em cima. Essa paciente que eu trouxe aqui, ela nunca tinha tido internação e ela tinha uma ansiedade leve. Porém, o que faltou o olhar clínico? Ela tinha muitos fatores de risco que aconteceram depois da gestação. Então, mesmo que ela não tivesse, assim, um pré-mórbido muito grave do ponto de vista psiquiátrico, os fatores de risco que ela tinha eram muito altos. E depois, complicação com os filhos, né? Enfim, a idade. Então, ainda mais num caso como esse, com internação. Né? E outra questão também interessante, que nós temos alguns trabalhos que fica de atenção para o obstetra, é que 50% das vezes a paciente não traz o sintoma. Quem traz é o acompanhante. Então, é uma questão importante também de quando tiver o acompanhante, a gente interagir um pouco com ele. Que às vezes o acompanhante que vai trazer o choro fácil, a dificuldade, né? Principalmente, nós vamos ter algumas aulas mais específicas, mas principalmente também no puerpério, né? O paciente vem, não, estou bem, porque ela sente que é um sentimento de culpa falar que não está tratando. Ou às vezes não querem falar porque tem uma fantasia de que se falar que não está bem, vão achar que ela está automaticamente desqualificada para cuidar do filho, que ela pode perder o filho, ou ser internada ou algo nesse sentido. Então, às vezes elas podem esconder assim alguns sintomas, né, por esse medo. E assim, já adiantando que em casos raros e extremos que a gente recomenda a mãe não ficar perto, né? Às vezes tem esse mito, né, de que a depressão pós-parto é igual separar a mãe do filho. Não é isso, né? São casos específicos e graves, psicóticos, que a gente tem que fazer isso. Geralmente, a grande maioria, na verdade, é estimulado você reforçar o vínculo materno com a criança, né? E perguntaram aqui o nome da escala, é a escala de depressão pós-parto de Edimburgo. Quem quiser me manda uma mensagem que eu envio. E ela é uma escala que pergunta assim nos últimos 7 dias, né? Então ela vai fazendo uma reavaliação em cada consulta porque ela mede os 7 dias. Então ela vai perguntar coisas como: tenho conseguido rir e ver o lado engraçado das coisas? Tenho olhado para o futuro com prazer? Tenho me culpado desnecessariamente? Tenho ficado ansiosa ou preocupada sem motivo? Tenho me sentido assustada ou em pânico? As coisas têm me sobrecarregado? Tenho tido dificuldade para dormir, tenho me sentido triste ou infeliz, chorado e já pensei em me machucar. E aí, uma frequência ali vai ter as pontuações classificadas em risco mínimo, risco leve a moderado e risco alto, né? Importante falar que não tem uma escala específica para gravidez, ela é do pós-parto. Essa é do pós-parto. É utilizada tanto para o planejamento quanto para a gravidez também. Isso, no final ali, nas últimas consultas pré-natal já pode ser utilizada, mas ela é validada, né, para o pós-parto, que é onde tem a maior frequência, né? A gente sabe que tem ali receptores cerebrais hormonais, tem a queda hormonal geral, então tudo isso vai interferir no humor da mulher, né? Favorecendo sintomas psiquiátricos. Mais uma pergunta. Qual medicação segura para iniciar em pacientes com transtorno de ansiedade sem tratamento prévio e com resistência de procurar atendimento psiquiátrico ou sem condições de ter acesso a essa assistência? A medicação mais segura chama-se psicoterapia e atividade física. Né? Então, essa aí, se ela não tiver nenhuma contraindicação do ponto de vista obstétrico, ela fazer atividade física melhora muito o tratamento da ansiedade. Eu sempre, assim, vocês têm que entender também que o tratamento não é só o remédio. O remédio ele é importante quando necessário, na menor dose eficaz possível. Ela ainda está gestante, então é a menor dose eficaz possível, de preferência em monoterapia. Uma medicação que é muito bem estudada e segura é a sertralina. Talvez a sertralina fosse uma boa medicação para ela. Mas antes de passar para a sertralina, eu tentaria ver como é que está o apoio dessa paciente, como é que ela está dormindo, se ela está se alimentando bem. Se ela pode fazer exercício, ela deve fazer, manter as atividades de vida social dela,
tentar fazer uma psicoterapia para se reorganizar nesse momento, porque além da questão hormonal, biológica, ainda tem a mudança de vida, né? Então, ela que antes era só uma profissional ou só uma aluna, ela agora vai passar a ter outro papel e que vai ser muito exigente para ela. Então, tem toda uma adaptação, né? Lembrar também que as informações, elas ajudam a paciente, ajudam o médico. Mas, por exemplo, uma vez eu peguei uma paciente que ela chegava com uma lista de perguntas, né? E só de problemas. Aí eu, de onde que tá vindo? Não, do grupo, é porque fulano perdeu o bebê com tal idade, ciclano com tal... Então, assim, tem que estar atento também, que às vezes o excesso de informações, né? E até mesmo, né? A pessoa vê lá no Instagram, a pessoa postando foto grávida, né? E não sabe o que a paciente... o que a pessoa do Instagram realmente está passando. Então, as redes sociais e as informações ajudam, porém, a gente também tem que ter essa higienização mental também, eu acredito. Com certeza, né? com certeza. Temos mais algum? Estabilizadores de humor mais seguros em paciente já TAB diagnosticada, em uso de Latuda, por exemplo. TAB já é diagnosticado, a medicação com perfil de segurança muito bom é a quetiapina. Então, eu já acompanhei algumas pacientes gestantes desde ali, meio da gestação até o pós-parto, e elas ficaram muito, assim, estáveis do ponto de vista do humor, usando monoterapia com quetiapina. Inclusive, as pacientes, às vezes, tinha uma que ela fumava super na TAB, assim, descompensada. Ela descobriu que ela estava grávida, ela parou de fumar imediatamente, começou a se tratar melhor, não parava de tomar medicação. Isso virou, na verdade, um estímulo, assim, para ela se tratar melhor. Uma adesão. Teve uma melhor adesão ao tratamento, né? O que mais de perguntas, pessoal? Por enquanto só. Acho. Outra... A gente tem tempo ainda? Tem. Então, além, eu queria falar, assim, agora para os obstetras, né? Que eles podem ter algumas objeções, assim, para encaminhar, né? Então, uma coisa que vocês podem fazer, assim, uma dica de manejo, é quando vocês verem que tem necessidade do psiquiatra, às vezes, quem ainda não é muito orientado nesse tema vai pensar assim, nossa, mas tá me encaminhando para o psiquiatra, aquele médico achou que eu tô doida, pode gerar esse tipo de conflito. Então, eu sugiro que vocês falem algo no sentido de: eu gosto de trabalhar com minha equipe multiprofissional, eu gosto de cuidar da parte física, mas também da parte mental, psíquica, né? Então, eu vou te encaminhar para uma colega e passa meu contato, ou alguém de confiança, para acompanhar você nesse momento que tem tantas mudanças. Tende a aumentar a adesão dessas pacientes, né? E é sempre um trabalho em conjunto, né? E a gente vai discutindo, e as pacientes que estão em tratamento têm menos risco de abandonar o pré-natal, de ter menos complicação durante o parto, serem mais... diminui até o índice de cesárea, tem uma melhor relação com os obstetras e com o restante da equipe, né? Então, eu recomendo fortemente que vocês usem essa estratégia. Mais alguma pergunta? Não, né? Não. É isso, doutor. Bom, eu queria agradecer novamente a doutora Isabela, excelente aula. Falar que o nosso grupo lá está à disposição para dúvidas. No curso passado, né? Alguns iam mandando casos clínicos, a gente ia respondendo. Então, qualquer dúvida, quem não conseguiu perguntar agora ou não lembrou, o grupo também está à disposição para ir tirando as dúvidas. E que segunda-feira nós teremos uma aula, na próxima segunda, e depois, somente no dia 28, que nós teremos 2 aulas de encerramento. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Até a próxima semana. Boa noite. Obrigada, boa noite.